Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de janeiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos. Nós estamos estudando as mensagens desse livro e hoje nós vamos estudar a mensagem de número 22, intitulado Provações. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou solicitar para o professor Valdeir fazer nossa prece de gratidão. O senhor pode orar, professor? Querido amigo Jesus, mais uma vez te buscamos na intimidade desta casa para este encontro de corações que se abeiram de Ti, Senhor, pela nossa necessidade de comer deste pão, beber desta água que vitaliza, que é a Tua mensagem. A noite de hoje, trazida até nós pelo nosso querido Humberto de Campos, estudo conduzido pela nossa querida Conceição Freitas, que possamos merecer presença dos Teus mensageiros, nos inspirando a melhor postura, o entendimento para a nossa edificação e crescimento espiritual. Abençoa os irmãos que ainda não chegaram, aqueles que eventualmente não puderem vir. Abençoa, Senhor, a todos nós encarnados e desencarnados, que nos abeiramos desta fonte, que é o Teu coração amoroso. Que assim seja. Bem, obrigada, professor Valdeir. Vamos nós então para a mensagem Provações. Então, o que a gente percebe nessa obra? Como é Cartas e Crônicas, muitas pessoas se abeiravam de Francisco Cândido Xavier e levavam alguns questionamentos, algumas dúvidas. E o que a gente percebe é que o Humberto de Campos ele vai dar uma resposta aqui nessa mensagem 22, intitulada Provações. Então, foi alguém que se aproximou e que questionou a Humberto de Campos por que Deus permite uma pessoa que tem dificuldades financeiras ou que não tem condições financeiras e essa pessoa está sobre uma cama sofrendo. Por que Deus permite isso? Em detrimento de outros que estão até passando por algumas provações, mas que têm todo o recurso necessário. Então, por que Deus permite isso? Então, a mensagem é questionando a Deus. Olha que audácia, né? Mas o Humberto de Campos vai responder a essa indagação. E realmente há coisas que a gente se surpreende, que a gente sofre entre aspas, né? Mas que a gente fica compadecido de ver uma pessoa, além de estar numa situação orgânica difícil, ainda está numa condição financeira pior ainda. E como que a pessoa vai conseguir se manter? Como que a pessoa vai se tratar naquela condição? A gente visita alguns doentes, às vezes, que estão numa condição que, às vezes, nem cama tem. Dorme num colchão velho jogado no chão. Às vezes, não tem fralda descartável, né? Então, tudo isso é algo muito caro. Diz, mas o governo dá. Mas até tu entrar no governo, até tu entrar nesses programas, Deus o livre. A gente sabe que uma das características da nossa condição brasileira é realmente dificultar tudo. Então, tudo é muita burocracia, né? Tem coisas que você está olhando, não precisa nem fazer, está olhando, está vendo. Para que vai ter que fazer ainda cadastro? Mas, infelizmente, é assim que a coisa funciona. Então, vamos ver como é que o
o senhor Humberto de Campos, ele irá responder desse questionamento, por que o sofrimento, e além do sofrimento físico, ainda a condição miserável financeira falando. Porque ser doente no Brasil, sem condição financeira, é sofrimento dobrado. Né? Então vamos lá, provações. Indaga você, entende? Olha, indaga você, alguém indagando, das razões que induzem o divino poder aí, o P maiúsculo, então ele está falando de que poder? Do divino. Que induz o divino poder a conservar uma pobre jovem, vestida de chagas, ou seja, coberta de feridas, num catre, numa prisão humilde, relegada ali, né, à assistência pública, que não é nada muito assistencial, né, assistência pública. Então, a pessoa vive do que o governo pode proporcionar. E acrescenta ainda essa pessoa que está indagando, abre aspas, por que motivo expor uma infeliz menina a semelhante flagelação? Às vezes uma criança, uma jovem, né? Percebe que essa pessoa que indaga foi visitar e se deparou com essa situação e está aqui cheio de questionamentos. Por que motivo expor uma infeliz menina a semelhante flagelação? Não haverá misericórdia para os seres que se arrastam na pobreza? Quando há, né, quando existem aí tantos sinais de socorro celeste na casa dos felizes, aquinhoados pelo conhecimento superior e pela mesa farta, né? Então, há aqueles que passam pela dificuldade física da enfermidade, mas com todo o carinho, com todo o aparato, com toda a assistência, medicação, enfermeira, né? Hoje é um nome chique, porque hoje vocês têm que falar inglês para poder falar português, né? Home care, né? Agora é o home care, né? Não é mais uma farmácia em casa, uma enfermaria em casa, né? Agora é home care. Então, home care tem para todo mundo? Não tem nem o care, quanto mais o home, né? Então, e é essa a diferença que ele... Então, enquanto uns têm home care, outros têm home nada, né? Nada. E aí? Esse é o questionamento. Por isso que ele diz, aquinhoados pelo conhecimento superior e pela mesa farta. Você pegar um diabético com condições financeiras, você pode dizer, olha, você tem que usar o adoçante estévia, você tem que comer isso, e vai direcionando, né? Todo um controle alimentar que é caríssimo. Agora, pensa um diabético sem condições financeiras. Tem como comprar estévia? Né? Não tem, gente. E é uma série de alimentações. Então, é isso que nós temos que entender. Eu digo que nós, às vezes, nós temos uma condição financeira para nos alimentarmos melhor. E a gente se alimenta como se fosse uma pessoa sem condições financeiras. Às vezes tem condições de comprar saladas, verduras, legumes, não compra. Fica naquele métier, arroz, feijão, macarrão e proteína, tendo condições. Então, às vezes realmente é a ignorância, mas a grande maioria realmente é porque não tem condições financeiras. Então, como fazer dieta? Eu acho que dá até um mal-estar para o profissional da nutrição, quando se depara um nutricionista contratado para atender as pessoas mais simples aí do governo, né? Pela prefeitura, pelo estado, ela se depara nas periferias e não tem como. O que ela vai dizer para uma pessoa dessa? Fale, professor. É que o homem comum, sem conhecimento da realidade espiritual, enxerga o corpo, enquanto que aquele que tem o entendimento vai além, enxerga o espírito.
Então haveria mais misericórdia em mandar os maus irremediavelmente para o inferno, conforme diz a igreja, do que dar oportunidade para ele, através da reencarnação, de se redimir, mas precisando responder pelo passado tortuoso, sem que ele não aprenderia. É o que ele vai falar lá na frente. Mas a gente levanta aqui os questionamentos. Por exemplo, tu sabes o que é uma pessoa carregar uma cruz? Já é difícil. Mas além da gente carregar, a pessoa carregar a cruz, a gente ainda faz com que isso se torne pior, zombando, xingando, chamando palavrões, agredindo. Então, o nosso planeta, a nossa condição, além de nós termos que vir para cá, reencarnar, para expiar, carregando a nossa cruz, ainda tem irmãos nossos que conseguem fazer com que esse trajeto seja pior ainda. Ou seja, nós temos uma tendência de colocar mais sofrimento ainda para o outro. Então vamos explicar. Vamos dizer que eu sou uma servidora pública na área da saúde, uma atendente. Vem um senhorzinho cedo, não sei da onde, só com uma passagem de ida, não tomou o café dele, na maior necessidade para receber aquele atendimento. Porque ele chegou 5 minutos atrasado, eu digo, olha, não pode. Não, já acabou as fichas foram entregues, volte amanhã, mas volte 5 da manhã. Ou seja, é difícil para ele está carregando a cruz? Tá. E ainda encontra uma pessoa que consegue fazer com que essa cruz fique mais pesada ainda. Se fosse alguém do interesse da pessoa, ela ia dar um jeito. Então é isso que a gente está falando quando a gente vive num planeta, e principalmente num país como o nosso, em que mesmo o brasileiro, mesmo nós, porque gente, somos nós que fazemos o dia a dia, uns dos outros. E a gente tem essa capacidade de fazer com que a coisa fique pior ainda para o outro. Enquanto nós devemos, já é difícil, então qual é a minha função? Não, eu vou facilitar. Aí é a fala do nosso Senhor Jesus, quando ele diz, cuidai-vos, ou seja, amai-vos uns aos outros, ou seja, cuidai-vos uns dos outros, porque a lição é essa, entende? Então, teremos que expiar, que é isso que nós vamos ver aqui no texto? Sim, eu tenho que reparar, ninguém passa por nada por um mero acaso, mas eu não tenho direito de fazer com que fique pior ainda para o outro. Essa não é a minha função, a função de ninguém. A nossa função é amenizar, é ser o sirineu. O sirineu foi aquele que carregou um pouco a cruz do nosso Senhor Jesus. Vamos lá, então, estamos juntos? Aí ele diz ainda, não for a reencarnação, se não fosse a reencarnação, né? Chave do crescimento espiritual, chave, qual é a função da chave? Abrir. O crescimento espiritual e do soerguimento, aquele que coloca no alto, redentor para todas as esferas da vida terrestre. E as suas perguntas seriam realmente irrespondíveis. Se não fosse a reencarnação, eu não teria como te responder a tua indagação. Por que Deus permite que uma criança, um jovem, fique numa situação dolorosa, sem ter absolutamente nenhuma condição financeira? Se não fosse a reencarnação, diz Humberto, eu não saberia te responder. Entretanto, meu amigo, a existência humana, em seus fundamentos, obedece aos comezinhos, ou seja, aos simples princípios de lógica e harmonia que prevalecem na sementeira vulgar, na sementeira comum, na plantação comum. Meu amigo, a existência humana em seus fundamentos, ela obedece àquilo que nós plantamos. Então, a vida, ela é resultado do que fazemos dela. A vida, ela é resultado do que eu plantei. Plantou, colheu, plantou, colheu. Plantou. Esse é fato. Enquanto não cultivarmos
a gleba, né, ou seja, a terra planetária, em toda a sua extensão, seremos defrontados pela terra desventurada, aqui ou ali, povoada de serpes, ou seja, de serpentes traiçoeiras, ou vitimada por imensas feridas de erosão, né? Aquelas aberturas na terra. Então, o que ele está querendo dizer? Se nós não modificarmos esse plantio, nós seremos sempre surpreendidos ou com a terra em erosão ou com as serpentes. Pega um pedaço de terra e abandona. Isso quer dizer, enquanto não cultivarmos a gleba terrestre, o que seria essa gleba? Enquanto nós não cultivarmos o evangelho em nossa terra íntima, a nossa terra ficará abandonada ao mal, terá serpentes e cheio de erosão. Uma terra não cultivada, abandonada. Fora as pragas, seremos defrontados pela terra desventurada, né? Aqui ou ali, sem ventura, né? Povoada de serpes, ou seja, serpentes traiçoeiras, ou vitimada por imensas feridas de erosão. Se não plantarmos com acerto, não colheremos irrepreensivelmente, e se nos despreocupamos da vegetação daninha, que é o que eu estava falando das pragas, daninha ou inútil plantação, viveremos incomodados pelos cipoais e pelos espinheiros de toda sorte. Então é aquilo que a gente fala, a vida é o que nós fazemos dela. E ele está aqui só fazendo uma introdução, e ele continua. Espanta-se você ante a dor, mas não se reporta aos débitos contraídos. Vê a cinza e não recorda o incêndio que a produziu. Então, hoje a gente olha, é aquilo que a gente sempre fala. Deus não cria corpos imperfeitos. Quando você olha uma reencarnação em um corpo monstruoso, ou algumas vezes deformado, ou deficiente, isso não foi Deus que fez. Isso é o nosso dedinho. Tia, como assim? Eu não entendo. Olha, para a gente falar muito da lei da ação e reação, fisicamente falando, a gente tem que conhecer o corpo perispiritual, que é o modelo organizador biológico. Então, eu sou um espírito, eu tenho, nesse momento, emprestado um corpo físico e eu tenho um corpo espiritual, que nós vamos chamar de perispírito. Todo mal que eu faço, o que eu venha a fazer, ele destrói o meu corpo físico, mas ele também destrói o perispírito. O próprio Humberto de Campos nos traz a história do famoso, como ele diz, o Cabeção. Era um advogado extremamente inteligente, só que ele usava a inteligência para ludibriar, para enganar, entendeu? Ele era o cara. Então ele era tão inteligente que o apelido dele era o Cabeção. O Cabeção desencarnou e reencarnou, sem poder utilizar a inteligência, porque agora ele realmente tinha tido uma doença, que é o quê? A cabeça ficou o quê? Enorme. Como é o nome dessa patologia? A hidrocefalia. O Cabeção nasceu. Então, ou seja, é isso que à medida que ele ia fazendo mal, aquilo ia deformando o corpo perispiritual dele. E como o corpo perispiritual estava deformado, e o corpo perispiritual é o modelo organizador biológico da sua próxima encarnação também. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o espírito que vai reencarnar, ele já se liga àquela primeira célula, que nós vamos chamar de óvulo. Já liga aquela primeira célula.
E quem manda o recado para o que cada célula deve fazer é o corpo perispiritual. Ele é o modelo. Então, se o corpo perispiritual está deformado, ele manda o recado para aquela célula já deformada. Eu gosto de explicar de uma forma bem simples. Todo mundo aqui sabe que é uma forma de bolo. Então, pense uma forma de bolo redondinha, bonitinho. Como é que vai sair o bolo? Redondinho, bonitinho. Mas se eu pegar um martelo e começar a bater na forma, entortar essa forma, como é que vai sair o bolo? E por que vai sair torto? Porque a forma está deformada. Então, pensa o perispírito como uma forma. Modelo organizador biológico. Então, obviamente que vai haver uma influência do organismo do pai, do organismo da mãe, mas também vai haver uma influência enorme do perispírito. Então, ou seja, quem foi que construiu o corpo cheio de deformidade? Foi Deus ou foi o homem? Porque Deus é perfeito. Foi quem? O homem. Ele está submetido à lei divina. E ele desobedeceu essa lei. Porque todos nós humanos, independente de religião ou não, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Desde pequenininho. Porque a lei de Deus está gravada na consciência. Entende? Aí ele diz: espanta-se você ante a dor, mas não se reporta aos débitos contraídos. Vê a cinza, estou repetindo, e não recorda o incêndio que a produziu. Em matéria de compromissos não resgatados e de sofrimentos que os seguem, somos surpreendidos pelos remanescentes de nossos velhos delitos. Ou seja, meus irmãos, é por isso que quando Pedro foi reclamar para Jesus de algumas pessoas que estavam tendo atitudes horrendas, né? Senhor, o fulano está fazendo isso. Senhor, o que Jesus dizia para Pedro? Calma, Pedro, ele viverá. E Pedro não entendeu muito, né? Calma, Pedro, ele viverá. Ou seja, Pedro, o mal que ele está fazendo, ele vai ter que reparar. Ele viverá. É a reencarnação. Então é por isso que quando Jesus via alguém tendo atitudes perversas, ele se compadecia. Vamos pegar o livro Há 2000 anos, que lá tem aliás, 50 anos depois, que lá vai falar do imperador Adriano. E lá na obra diz que Adriano reencarna, rapidamente ele reencarna, como filho de uma escrava. O imperador. Quer dizer, mas não era bom ele lembrar disso? Para quê? Para humilhar? Deus, o processo de educação divina é nos humilhando? É por isso o esquecimento. O esquecimento que Deus nos dá é um ato de extremo amor e perdão. A gente não lembra a história, mas o sentimento ninguém apaga. Então é isso aí, o sentimento fica. Então, imagina ele na condição de imperador, e ele não lembra disso, mas ele carrega o sentimento, e esse sentimento vai ser muito bem materializado, vamos dizer assim, pela sua revolta. A revolta de ser escravo, a revolta de ser pobre, a revolta de ser filho de uma escrava, entende? Ver o outro tendo tudo e ele não tendo. Então, esse movimento de revolta é consequência. E aí está o processo de expiação. Mas ninguém precisa saber, e nem ele mesmo. Da mesma forma, quando a gente reencarna com alguém que a gente teve um atrito muito grande no passado. Eu não lembro a história, mas o sentimento não se apagou. Então, eu olho e me dá determinadas emoções em relação a uma emoção de raiva, uma emoção de tristeza. Então, eu não lembro a história, mas não se apaga os sentimentos vividos. E isso acaba sendo exteriorizado também em emoções. Entende?
Entende? Agora, o que o professor estava nos trazendo, em relação à culpa, como eu disse, numa encarnação a gente gostaria de apagar algumas coisas, né, professor? Imagina se nós iríamos enlouquecer. Você imagina você olhar para uma filha, na condição de mãe, você olhando para a filha e sabendo que aquela filha, numa encarnação anterior, foi amante. Ia ser fácil essa relação? Ou, de repente, você olhar para um filho e saber que esse filho, no passado, foi o seu assassino? Então, gente, isso ia ser uma loucura. Deus sabe o que faz. Mas Ele nos explicou, o nosso Mestre Jesus, que a gente não ia sair daqui até o último ceitil. Né? Daí não saireis até ter resgatado o último ceitil. Em matéria de compromissos não resgatados e de sofrimentos que os seguem, somos surpreendidos pelos remanescentes de nossos velhos delitos, à maneira do crente em desespero, constrangido a recolher os pedaços dos próprios ídolos que o tempo esfacelou em sua marcha invariável. Interessante, a maneira do crente em desespero, constrangido a recolher os pedaços dos próprios ídolos, né? Ou seja, daquilo que eu idolatrei. Vamos pegar o caso do cabeção. Qual era o ídolo dele? O que ele idolatrava? O dinheiro. Ele foi capaz de tudo para ter mais dinheiro. Enganar, mentir, ludibriar e utilizar a inteligência para isso. Então, por conta do dinheiro, ele utilizou a inteligência, que é um talento, para o mal. Logo, esse talento vai ser retirado. Agora, imagine ele ter usado essa inteligência para o bem. É a lei que se cumpre, harmoniosa e calma. E não me diga que há desequilíbrio nos processos em que funciona. Então, isso tudo é uma lei que se cumpre de forma harmoniosa. Bateu, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lembra da fala de Jesus? Pedro, embainha tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente pega a lei de Talião, que é retirado lá do Código de Hammurabi, né? Olho por olho e dente por dente. Mas tudo isso não é eu para com o outro, é eu para comigo mesmo. O que eu faço, eu vou ter no mesmo jeitinho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa é a lei. E é um processo de educação. Bagunçou o quarto todinho. O que é mais justo? É a mãe ir lá arrumar ou a mãe colocar o filho para arrumar? O que é mais justo? Então, exatamente. Então, perante a lei, a gente vem, bagunça tudo e quer que Deus arrume? Vá lá, meu filho, arrumar a bagunça que você fez. Nós, como educadores, somos péssimos. Nós facilitamos demais para os filhos. Damos tudo. E eles se acostumaram a isso. Então, hoje nós temos adultos sendo sustentados pelos pais. É muito comum a gente encontrar isso. Por conta dessa nossa superproteção, que atrapalha muito. E quando a gente morrer, como é que vai ser? Vai ficar sofrendo. É a lei que se cumpre, harmoniosa e calma, e não me diga que há desequilíbrio nos processos em que funciona, porque na atualidade do mundo temos a considerar a questão da massa e o problema do resíduo. Ele colocou entre aspas. A evolução garante novos panoramas ao direito. Mas ainda explodem guerras pela hegemonia, pela supremacia da força. Então, houve uma evolução aí que garante os nossos direitos? Sim, quantos direitos nós não temos? Vamos pegar lá ali na França, onde tudo surgiu com o Napoleão, falando ali dos direitos. Então, temos, mas ainda não tem guerra. Como ele coloca aqui, a supremacia da força ainda não cria guerra.
e ali você perde todos os seus direitos sendo violados. Ele diz: a ciência resolveu os enigmas da alimentação. Entretanto, ainda há quem morre de fome pelas úlceras do duodeno. O duodeno, só para a gente lembrar ali, é aquela primeira parte do intestino delgado, né? Ferido. A ciência explica, mas ainda continua pessoas morrendo com problemas aí de alimentação erradas. A liberdade triunfou sobre a escravidão. Contudo, ainda existem milhões de encarcerados na superfície da terra. E se é indubitável que o duelo... Então, tem liberdade, a liberdade foi ter, mas tem gente preso? Um monte. E não estou falando de presidiários. Nós estamos falando daqueles que estão aprisionados a vícios. Tão escravo quanto. Vícios, situações. Às vezes você quer sair para uma outra condição, para uma outra liberdade, mas você é preso por uma questão de formas de que você é subjugado por um emprego ruim, que lhe trata mal, que lhe tira os direitos. Mas se você deixar aquilo, você ainda vai passar pior. Isso é uma forma de escravidão, quer dizer, o empresariado com vista ao funcionário. Isso pode acontecer na casa de família, pode ser numa empresa, pode ser no exército, pode ser em qualquer canto. Não é? Também pode ser uma prisão, né? Pode ser uma prisão. E aí, finalizando, ele diz assim, olha: a evolução garante então novos... Aí ele diz: o duodeno, a liberdade triunfou sobre a escravidão, contudo, ainda existem milhões de encarcerados na superfície da terra. E se é indubitável que o duelo e o envenenamento fugiram dos costumes triviais, porque vocês lembram que existia duelo? Lembra? Era muito comum o duelo. E existia também o envenenamento? Gente, era uma coisa, né? De vez em quando tombava um, as mulheres eram craques nisso, né? Quantas pessoas foram mortas envenenadas? Então ele diz, existem milhões de encarcerados. Ele diz assim: ainda existem milhões de encarcerados na superfície da terra. E se é indubitável que o duelo e o envenenamento fugiram dos costumes triviais nos povos mais cultos, porque era onde mais existia o envenenamento, as mortes violentas e deploráveis continuam. Quantas mortes violentas e deploráveis a gente encontra no nosso dia a dia? Aos milhares por ano, nosso próprio trânsito, na própria engrenagem da maquinaria do progresso. Tenho reencontrado amigos de outras eras que, endividados perante os tribunais da justiça divina, pelas fogueiras que atearam no passado as vítimas do seu desafeto. Qual foi o período que mais pessoas foram queimadas na fogueira? Pronto. E aí ele diz, olha aí, ó. Ele diz que vários amigos deles, endividados perante os tribunais, pelas fogueiras que atearam no passado as vítimas do seu desafeto, padecem hoje o fogo selvagem. Lembra dessa patologia? Daqui a pouquinho ele vai falar o conceito dela. Então, muitas pessoas que reencarnam, que passam por essa patologia dolorosa do fogo selvagem, foram pessoas envolvidas na Inquisição ou em algo parecido que mandava atear fogos nas pessoas. É um processo expiatório. Na intimidade da organização, então ele diz assim: padecem hoje o fogo selvagem na intimidade da organização fisiológica, em que retornaram à experiência física, porque a vanguarda moral do mundo não mais tolera a perseguição religiosa ou a desvairada tirania política. E tenho desfrutado a reaproximação com inovidáveis companheiros do pretérito que, habituados a dilacerar a carne dos adversários, isso aqui já é outro, pelo simples prazer de ferir,
hoje contemplam agora a ruína do próprio corpo, nas aflitivas amarguras de leprosários e sanatórios. Então, lembra as guerras, né? Pegava as pessoas, mandava torturar, cortar pedaço da pessoa ali. Imagina. Então, hoje reencarna em situações dolorosas. A fogueira que extingue a dívida chama-se hoje pênfigo foliáceo. E aí tem a nota 17, nota da editora. O que era isso? Era uma doença conhecida como fogo selvagem. Caracteriza-se pelo aparecimento de bolhas de água superficiais que incham e rompem-se facilmente, deixando a pele em carne viva e formando regiões avermelhadas, recoberta por escamas e crostas. As bolhas começam pela cabeça, pescoço e parte superior do tronco, e depois espalham-se por todo o corpo, não ocorrendo nas mucosas. São dolorosas, ardem e queimam, originando o seu nome mais comum, que é o quê? Fogo selvagem. É um mecanismo imunológico de autoagressão, fazendo com que os anticorpos ataquem a pele. E é um processo o quê? Expiatório. Já pensaste isso? Dói. Sofrimento que é. Processo expiatório. Lembra daquilo. Quando eu faço mal a alguém, eu destruo o meu corpo perispiritual. É como se eu modificasse o meu DNA perispiritual, que vai refletir no futuro corpo. Amassou a forma. E aí ele fala, e o golpe de ontem, né? Agredir, cortar, arrancar, quebrar, né? Sangrando os que sangraram, é conhecido hoje por o quê? Pelo bacilo de Hansen. E aí ele diz, no fundo, porém, e aí tem uma nota, Hansen, nota da editora, hanseníase, antigamente chamado de lepra, é uma doença infecciosa de evolução muito longa e causada por um micro-organismo que acomete principalmente a pele e os nervos das extremidades do corpo. O período de incubação varia de 2 a 7 anos. No fundo, porém, meu amigo, tudo é reajuste benéfico. Imagine a vida na Terra como um manancial imenso de cujos bordos se derramam correntes cristalinas em todas as direções. É a massa progredindo, valorosa, na direção de sublimes horizontes. E pensemos em nós, indivíduos arraigados ainda ao mal, como o lodo das margens ou a lama do fundo. É o resíduo estacionário, sofrendo a necessidade de grandes transformações. Semelhante quadro fornece pálida notícia da verdade. Assim sendo, que Deus nos fortaleça e abençoe no caminho da purificação. Então, a gente pode comentar que é a lei de causa e efeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Foi bom, gente? Muito bom, né? É bom estudar, né, senhora? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós espíritas temos material suficiente para entender que o fato de uma pessoa morrer fisicamente, ela não morre espiritualmente.
Logo, a perversidade que ela vivia quando estava encarnado, ela vai continuar no mundo espiritual sendo perversa, trazendo também danos à sociedade, né? E muitas vezes essas pessoas, elas se tornam, imagina um juiz quando dá essa sentença de morte, ele arruma um inimigo, porque essa criatura desencarna com ódio desse juiz e vai persegui-lo no mundo espiritual. Se eu sei que o planeta Terra é um planeta de expiações e de prova, e que para eu expiar, eu tenho que estar na carne, desencarnando, eu vou resolver alguma coisa? Eu tenho como expiar? Não tenho. É justamente aqui na Terra que nós vamos expiar. Então a gente precisa permanecer na Terra para reparar os maus e não desencarnando. Então a pena de morte nunca será um ato de justiça. É inclusive uma morte prematura, porque não estava na programação divina, e ele vai voltar para o mundo espiritual, rebelde, com ódio, com raiva. Muitas vezes se torna um inimigo daqueles que facilitaram a execução dele, se torna um obsessor do juiz, muitas vezes. E olha, o encarnado você tem como encarcerar, o desencarnado não. Se for para o processo da morte, acabou a pena. Mas vamos acreditar então, se essa pessoa for sentenciado à morte, como é que vai ser feito? Ele mudou, ele modificou, e aí a gente para e pensa, o que Deus quer de cada filho? A morte do pecado ou do pecador? Que é o processo do aprimoramento. Esquecer o que é apagar da memória? Não. Esquecer é não estar lembrando todo dia. Esquecer não é estar contando sempre aquela história. Então, se nós não estivermos atentas aos nossos pensamentos, a gente destrói muita coisa. A gente destrói família, a gente destrói amigos, a gente destrói eventos, a gente destrói uma série de coisas por conta do pensamento. Então, como é que esses corações acabam fazendo? A primeira coisa, eles estudam nossos pontos fracos. E em cima desse ponto fraco, eles irão trabalhar. Então, muitas vezes, é até dando para a gente. E a gente se perde totalmente. Entendeu? Então, aonde é que eu tenho que trabalhar? Quanto menos ponto fraco em mim, menor chance de eu ser envolvida. Não tem como nós nos livrarmos desses irmãos. Não, porque faz parte do nosso processo ainda. Mas eu tenho como me livrar do mal que está dentro de mim, que é esse que tem realmente me destruído. Então eu tenho que ter, o foco realmente é a minha renovação, avaliar os meus pontos fracos para eu não me tornar uma presa fácil desses espíritos. E a gente ainda está naquela ideia, mesmo sendo espírita, a gente acha que o que a gente pensa está isolado na nossa cabeça. Não está. Eu penso, eu plasmo, eu entro em sintonia e muitas vezes eu executo. Para quem estudou já o capítulo 14 do livro A Gênese, intitulado Os Fluidos, consegue entender perfeitamente o que os espíritos nos revelam. Quando nós nos predispomos ao trabalho no bem, nós nos tornamos alvos. E precisamos estar muito atentos. Outra coisa que nós estamos vivendo um período é que existe realmente uma pandemia de patologias psiquiátricas. Um alto índice de suicídio. Então você acha o quê? Que não está havendo uma contribuição de espíritos perversos? Lembra que nós estamos no ápice. Então, se nós não estivermos atentos aos nossos pensamentos, a gente pode sucumbir. Então, não podemos dar morada a qualquer pensamento contrário ao bem. Se nós estivermos atentos e vigilantes aos pensamentos que são sugeridos em nossa cabecinha,
e saber substituir ou entrar em oração, isso já será muito bom. E quem faz o mal é um doente e um ignorante. Então, todo crime é um ato de extrema ignorância e burrice. Porque quando eu faço mal, o maior mal que eu estou fazendo é para mim. É a mim mesmo. E outra, eu estou construindo uma expiação dolorosíssima perante a lei. Então não é um ato de burrice. E imagina, quando eu faço mal a uma pessoa, eu arrumo um débito. Agora imagina quando eu faço mal a uma nação, a uma sociedade. É um débito muito grande. E eu terei que resgatar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim, então, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e reflexão. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.